Mateus capítulo 27, versículo 37. Por cima de sua cabeça colocara por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Querido ouvinte, chegamos ao final da nossa série O Rei Invencível. Recomendo que ouça o episódio 1, 2, 3 e 4. Por fim, ouça esse episódio. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício e como prova que Deus aceitou e se agradou do seu sacrifício, ele o ressuscitou dos mortos. Jesus se apresenta com muitas e infalíveis provas que a sua ressurreição foi verdadeiramente real. Vejamos o que diz Lucas em Atos capítulo 1, versículo 3. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas incontestáveis provas, aparecendo-lhe por 40 dias, falando das coisas referentes ao reino de Deus. Lucas diz que a sua aparição depois de 3 dias depois de morto foi verdadeira, com provas incontestáveis. A sua ressurreição não era invenção de fanáticos religiosos, mas foi um fato verídico daquela época. Pessoas o viram e o tocaram. Ele não somente apareceu aos apóstolos, mas também mais de 500 pessoas que o viram ressurreto. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8, que diz o seguinte: Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo. O apóstolo Paulo nos apresenta algo muito importante aqui. Sua ressurreição foi verdadeira e a prova disso são as testemunhas oculares. Segundo elas, mais de 500 pessoas o viram. O apóstolo Paulo também argumenta que a nossa fé está firmada na sua ressurreição. Vamos ler o texto em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14. Mas, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Querido ouvinte, o apóstolo Paulo coloca a ressurreição de Jesus como um dos pontos centrais da nossa fé. Ele deixa claro que, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Dentro da história da humanidade, a ressurreição aconteceu como um fato histórico. Vejamos algumas evidências bem breves da sua ressurreição. Em primeiro lugar, ele verdadeiramente morreu. Só existe ressurreição se houver morte. Considero como verdadeira sua morte porque ele foi condenado à maior condenação da época, morte de cruz. Aqueles que iriam cumprir a sentença de morte eram assassinos profissionais. Eles jamais deveriam deixar um prisioneiro sair vivo da cruz. Em segundo lugar, o túmulo estava vazio. Essa, com certeza, é uma das mais importantes, porque se não tem corpo morto de Jesus, logo acredita-se que ele ressuscitou. A primeira mentira que os judeus espalharam é que os discípulos roubaram o corpo de Jesus para disseminar a propaganda que ele ressuscitou dos mortos. Mas aqui eu deixo o meu contra-argumento em relação a isso. Se os discípulos roubaram o corpo de Jesus para espalhar uma mentira, por que eles morreram defendendo essa verdade? Em terceiro lugar, ele foi visto depois de morto. Os apóstolos e mais de 500 crentes o viram. Há quem diga que essas pessoas tiveram o mesmo sonho com Jesus e com isso acredita que realmente o viram, Jesus ressurreto. Mais uma vez eu deixo o meu contra-argumento.
Como é possível várias pessoas terem o mesmo sonho? Em nenhum momento da história aconteceu esse tipo de evento. Querido ouvinte, o Senhor Jesus ressuscitou e está sentado à direita de Deus. E Ele nos fez uma promessa dizendo que iria voltar e buscar o seu povo. Por isso, confiemos nessa promessa, porque o nosso Rei é o Rei invencível.